Sejam todos bem-vindos a esse momento de preces e radiações. Confiantes em Jesus, nosso intermediário divino, e cheio de esperança no nosso coração, vamos manifestar nossos desejos a Deus, nosso Pai, que conhece nossas necessidades e providencia solução para os mais angustiantes problemas. O amor de Deus sempre nos envia para a nossa assistência a proteção dos espíritos, que segue à nossa frente na jornada evolutiva. Pela prece, renovamos nossas energias espirituais e atraímos a presença desses benfeitores para nos orientar na superação das dificuldades e nos proteger da influência negativa dos espíritos inferiores. Preparemos o nosso coração com perdão e humildade, para com a ligação das forças superiores que fortaleça a todos, neste momento de paz e renovação. Acompanhamos com o pensamento a prece. Senhor Deus, permiti que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilarmos. Fazei, Senhor, que ele nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontramos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que a esperança de Deus nos fortaleça sempre. Não des guarida aos maus pensamentos, reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatize a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigada, equipe espiritual do nosso Centro Espírita Paz e Luz, que nos orienta, que nos acalenta, que nos ensina a todo instante. Muito obrigado a todos os participantes desta noite de mais uma reunião. Que todos sejam muito bem-vindos. Que a paz e que a luz seja para todos. Muito obrigada e que assim seja. Necessidade da encarnação. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela?
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é, para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. A encarnação é um castigo? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição aos primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mal uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Observação. Uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que conduzem até ela. Essas séries, por mais trabalho que exigem do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo, e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada, e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim, tem sido com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, quem está no início da sua vida espiritual, a encarnação é para ele um meio de desenvolver a sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral. Este pode, além de encurtar a duração da encarnação material, vencer mais rapidamente os estágios intermediários que o separam dos mundos superiores. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria então a finalidade da encarnação de curta duração? Das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores, ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da reencarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 4, item 25 e 26, necessidade da reencarnação. Nós poderíamos analisar esse aspecto, eu acho, de uma maneira bastante individual, porque tem aquele dizer, né, que diz: cada cabeça uma sentença. Ou seja, cada um de nós vai ter, no seu grau de evolução, de entendimento das coisas, uma maneira de ver essa situação, uma maneira de sentir, de pensar. Uns certamente irão considerar a reencarnação
como algo terrível, né? Algo que Deus está lançando para nós como sacrifício, né? Para nos prejudicar, para nos trazer, né, problemas, dificuldades. Outros, por sua vez, irão interpretar como uma grande oportunidade de redenção, de resgate, né? De aprendizagem. Tudo vai depender de cada um de nós, no momento que nós estamos sentindo, né? Se verdadeiramente estamos buscando entender um pouco mais sobre as coisas através da busca do conhecimento, porque no próprio Evangelho já diz: conhecereis a verdade vos libertará. E essa libertação a que se refere? A vários itens, né? Nos libertar dos maus procederes, dos maus sentimentos, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos afasta da verdade, do caminho que nós devemos buscar de luz, de iluminação, de progresso individual para cada um de nós. E essa busca coletiva talvez até venha a nos facilitar esse trabalho, porque temos a oportunidade de observar as pessoas, analisá-las, não julgá-las, mas analisá-las, né? E vendo de que maneira elas estão certas ou não, né? Cada um na sua maneira de pensar e de agir e de sentir, né? Eu acho que cada um de nós deve fazer a sua análise particular. Meu Deus, eu estou nessa encarnação, provavelmente existe a necessidade, porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Ou seja, temos que procurar ver essa situação com olhos amorosos, mesmo naquelas situações que a gente passa por grandes dificuldades, que às vezes passa, né, determinados pensamentos não tão corretos em relação a isso. Por que estamos encarnados, por que não estamos? O importante é saber, sempre Deus vai nos dar a oportunidade de nos melhorarmos. E essa encarnação, sem dúvida alguma, né, no meu pensar, no meu sentir, até na minha gratidão, né, que eu agradeço a Deus sempre pela oportunidade de estar aqui encarnado, porque eu sei que hoje o Espiritismo, né, já nos esclarece que realmente existe a necessidade das reencarnações. É um fim providencial, é um fim amoroso de Deus em relação a nós, porque somente assim vamos ter a oportunidade de ir resgatando os nossos desenganos do passado, os nossos erros do passado, aproveitando, né, as coisas boas que tenhamos feito em algum momento, né, que hoje vem em nosso benefício e que muitas vezes a gente nem tem a real consciência daquilo que estamos sendo beneficiados na nossa vivência, através da nossa família, através do nosso trabalho, através da nossa saúde, através do nosso pensar positivo e esperançoso e também amoroso em relação a tudo e a todos. Ou seja, esses desafios que são colocados no nosso dia a dia, sempre quando nós interpretarmos eles como necessários, importantes e justos, certamente teremos mais felicidade em vivermos, mesmo diante das dificuldades. Seremos, no mínimo, motivo de exemplo para aquelas criaturas que estão em desespero e ainda não têm, né, essa noção, essa orientação que o Espiritismo hoje já nos abrange, já abre a nossa mente para esse verdadeiro proceder. Eu acho que isso aí vai ser uma interpretação individual de cada um. Eu desejo que cada um que ouça essas palavras tragam para si, né, essa mensagem de fé, de esperança, de confiança em Deus e sejamos gratos pelas reencarnações que já tivemos e que talvez tenhamos que ter ainda até chegarmos à perfeição, que graças a Deus nos é dito que é possível, ou seja, temos um objetivo a seguir em frente. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e que assim seja.
O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade em que a virtude oficia e onde as bênçãos da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado, Jesus. Casimiro Cunha, 1945. Como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João, capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz, tão só por revestir-se novamente de carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana, com valores novos. E, na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: Desligai-o e deixá-lo ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir-se e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de recomeçar outra vez. Uma boa noite a todos, aqui é Isabel. Então, como diz o texto do nosso irmão Chico Xavier, por Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, as nossas experiências aqui na Terra, elas nos são ofertadas para que a gente possa cada dia mais melhorar, ou seja, ter um novo recomeço, uma nova oportunidade de melhorarmos como seres humanos encarnados, né? Porque a gente precisa ainda vir na matéria para poder resgatar alguns laços, alguns atos que a gente até mesmo cometeu no passado. Mas como o Cristo sabe de tudo e sempre quer o melhor de nós, dos seus filhos, ele nos dá ainda a oportunidade de esquecimento de algum crime, algum ato que a gente cometeu no passado, para que assim facilite a nossa caminhada aqui terrena, né? Então, ele nos
oportuniza que a gente construa a nossa índole, as nossas atividades terrenas sem culpa, sem medo de ser feliz, mas sempre a gente tem que lembrar que as nossas ações se refletem no nosso perispírito e cabe a cada um de nós escolher o recomeço e viver os seus desafios da melhor maneira possível, pois somos responsáveis por nossos atos. Que possamos então refletir com fé, resignação e lembrar sempre das palavras do Cristo, que ele nos ensina que é só amando, perdoando, respeitando o nosso próximo e amando a nós mesmos, é que a regeneração é possível. Então que a gente possa, compreender essas palavras, e prestar atenção que a cada um sempre é dada uma nova oportunidade de recomeço, que possamos sempre aproveitar e desejar coisas boas a toda a humanidade, que nós tenhamos fé, uma paz e luz a todos, e que assim seja. No dia 7 de outubro, comemora-se o aniversário de José Raul Teixeira. Raul é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação. É professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, onde fundou a Sociedade Espírita Fraternidade. 10 anos depois, criou o Remanso Fraterno, obra social que atende a crianças e famílias socialmente carentes, apoiando-as no seu soerguimento material e espiritual. Conferencista dos mais requisitados no Brasil e no exterior, já levou a mensagem espírita a 45 países, tendo servido como médium na recepção de quase 4 dezenas de livros. A ciranda da reencarnação. Já tem tempo, muito tempo, antes desse corpo eu usar. Na espiritualidade, eu esperava para reencarnar, escolher um lar para mim. Ai, que bom que para ele eu vim. Eu nasci bem pequenininho e de tudo eu me esqueci. Vim viver uma vida nova, para só o bem eu construir. Vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz. Como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus. Prelúdios do Retorno. Pergunta 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Resposta. Eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente assim é. Pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta. Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza, mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Pergunta 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Resposta. Pode-se apressá-lo solicitando-o por seus votos.
pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Pergunta 340. O instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? Resposta: é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito, ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como um homem sabe que morrerá, mas como este ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. O Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Lendo sobre esse assunto que nos desperta o interesse da maioria das pessoas, podemos sublinhar algumas questões, nossas dúvidas sobre o desconhecido ou a incerteza das provas pelas quais temos que passar. Quando vai acontecer? Temos uma vaga ideia, uma impressão, ou se queiram, uma intuição. Podemos ter uma vaga ideia de como será a nossa reencarnação, dependendo do nosso desenvolvimento e progresso espiritual. A grande maioria vivem cercados pela incerteza, por desconhecer o que envolve uma reencarnação, que é programada cuidadosamente por uma equipe de engenheiros da reencarnação. E podemos, sim, apressar ou retardar nossa reencarnação, movidos pelo ânimo que nossos benfeitores nos passam, ou retardar com nossos medos do desconhecido ou dificuldades de nossas provas. E como somos os mesmos encarnados ou desencarnados, movidos sempre por nossas características de ânimo, otimismo, ou nossos medos, ou mesmo desinteresse. Reencarnar é como dar um salto no escuro. Não sabemos se vamos cair em pé ou de mau jeito, nos machucando. A verdade é que não sabemos. Ó solitário das estradas, desventurado pensador, há no caminho almas penadas que vão clamando desoladas a dor e o pranto e a dor. Vós que no silêncio amais no mundo, em orações ao pé do altar, sob as arcadas silenciosas, almas feridas, desditosas, oram convosco a soluçar. Ao descansardes, meditando à sombra de árvores em flor, sabei que às vezes sois seguidos pelas angústias dos gemidos de almas chagadas no amargor. Clareia a luz do sol nascente, negrege a treva na amplidão. Gemem na terra muitos seres,
pelos amargos padeceres, depois da morte, na aflição. Dai-lhes dos vossos pensamentos consolação que adoce a dor. Dai um conforto à desventura, a prece cheia de ternura, algo de afeto, algo de amor. E nesse instante de parada, onde nos encontramos todos unidos, queremos enviar, Senhor Jesus, as nossas melhores vibrações aos suicidas, aos que sofrem, sejam quais forem os tipos de sofrimentos, porque cada um nas suas particularidades tem seus fardos. Nós temos. Que todos possam se fortalecer, crer e ter esperanças, porque Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia, e Maria, nossa Mãe amantíssima, ouvem nossos clamores, nossos desejos, para que todos possam se sentir melhor. Seja nesse plano, seja no plano espiritual, unidos às forças do bem, que todos recebam o nosso amor. Que assim seja. Reencarnação, Grupo Bem. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo o que ficou para trás. Boa noite, meus irmãos. Vamos à preparação da água fluidificada. Lembrando sempre que ao final do Evangelho no lar, ou sempre que necessitar de medicação espiritual, para o seu fortalecimento interior, prepare a medicação com a ajuda dos espíritos benfeitores. Para isso, medite na intenção de Jesus Cristo, pedindo a medicação para a sua saúde física, emocional e espiritual. Inicie a oração impondo as suas mãos sobre o copo ou garrafa com água. Durante a oração, visualize raios de luz, luzes coloridas penetrando na água. E com muita fé, oremos. Mestre Jesus, médico dos médicos, peço que envie-nos neste momento, através dos benfeitores espirituais, os raios de luz de teu amor, colocadas em nossa água, a qual serão transformados em medicação espiritual para o nosso tratamento do corpo e da alma. Compreendendo, Senhor, que este líquido abençoado foi preparado pelos irmãos espirituais, seus mensageiros, especificamente para o nosso tratamento de saúde e fortalecimento interior. Conscientes estamos, amado Mestre, que junto com tal tratamento, que humildemente lhe pedimos neste momento, comprometemo-nos a buscar o nosso merecimento de tua bênção para a nossa cura através de nossa reforma íntima, buscando superar sentimentos
e pensamentos inferiores, sabendo que o egoísmo, o orgulho, a mágoa e os demais sentimentos negativos são venenos para a nossa alma. E que a fé, o amor a Deus e ao próximo, a generosidade e a caridade, assim como o otimismo, são práticas espirituais fortalecedoras. Por isso, querido amigo Jesus, pedimos que nos oriente sempre, que possamos permanecer neste caminho de evolução. E perdoe nossas fraquezas e falhas, assim como nos comprometemos a perdoar ao próximo. E que assim seja. Que teu amor, tua luz, tua paz nos envolva a todos, nos trazendo equilíbrio, boa vontade e amor ao próximo. Obrigada. Dar de graça. Um grupo de senhoras ofereceu a Chico Xavier maravilhoso tapete. Trouxemos este tapete que tecemos para você com muito carinho. Minhas irmãs, nem sei como agradecer-lhes tamanha generosidade. É meu mesmo? Posso guardá-lo? Claro! E por favor, não dê para ninguém. É seu. Obrigado, queridas irmãs. Agora eu gostaria que as senhoras fizessem um grande favor, de imenso valor. Diga, Chico, faremos o que desejar. É o seguinte: fiquem com este tapete, guardando-o em sua casa para mim. Proverbial o despreendimento de Chico, que sempre transferia para instituições ou necessitados os presentes que recebia. Aqui, com um detalhe sugestivo. Atendendo à recomendação das visitantes que o impedia de dispor do presente, fez delas as depositárias. Outro episódio ilustrativo envolve o bem mais valioso, um automóvel novo, 0 km. No momento em que Chico recebeu, chegava um comerciante. Imediatamente entregou-lhe o carro, pedindo que o pagasse em macarrão para ser distribuído aos carentes. Considerando para fins editoriais, o autor dos 412 livros que psicografou, Chico estaria milionário se cobrasse por eles. Nunca reivindicou um tostão. Doava os direitos autorais a instituições espíritas, ressaltando humilde que era mero intermediário dos verdadeiros autores, os espíritos desencarnados. Se Chico guardasse apenas os presentes que lhe ofereciam, seria o suficiente para deixar valioso patrimônio, o que não aconteceu porque, sistematicamente, até propriedades encaminhava a instituições beneficentes e pessoas carentes. Seguia rigorosamente a recomendação de Jesus, Mateus: dai de graça o que de graça recebestes.
e também a orientação de Kardec, expressa em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Quem, pois, deseje comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se gradear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Infelizmente, essas recomendações nem sempre são observadas, principalmente quando dizem respeito aos médiuns de cura, que desenvolvem atividades em favor da saúde humana, mas à distância do estudo e da reflexão sobre suas responsabilidades. Atraem multidões, sempre dispostas a algo oferecer, em dinheiro ou espécie, aos seus benfeitores. A tentação é grande. Médiuns dotados de apreciáveis faculdades põem a perder seu trabalho por se renderem ao desejo de recompensas da terra, esquecidos de seus compromissos com os céus. Vivendo experiências simples, sem luxos e facilidades, Chico foi um exemplo marcante para os médiuns dispostos a cumprir a sagrada tarefa, atento à recomendação de Kardec no capítulo citado. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos a mediunidade. Não lhe consagra, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Prece à infinita misericórdia. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas, converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos, agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal
Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis da tua luz, para sempre. Que assim seja. Mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, no livro A Luz da Oração. Com o desejo e a certeza de que todos os corações receberão a ajuda de Jesus, da espiritualidade amiga e das equipes do Irmão Prado, nesse momento encerramos o trabalho dessa terça-feira, desejando uma noite de paz, de amor e de esperança. Que assim seja.